Sentar. Queria chamar o André e o pastor Scott. Para a gente é uma alegria muito grande receber o Scott aqui na nossa igreja. O Scott, ele é a primeira vez dele no Brasil, primeira vez na América do Sul. E chegou hoje pela manhã, né, viajou a noite toda e está aqui nessa noite para poder falar, pregar o evangelho para nós. O Scott, ele é vice-presidente das regiões globais da Atos 29, ou seja, ele é encarregado por todas as regiões fora dos Estados Unidos na área de plantação de igrejas. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito do que acontece no Brasil hoje, que graças a Deus a gente tem conseguido avançar na plantação de novas igrejas, é através da liderança do Scott. Tenho o privilégio de trabalhar com ele, já conhecê-lo há algum tempo, mas principalmente de abril para cá a gente tem trabalhado diretamente junto. O Scott, ele serviu como pastor por 10 anos em Dubai. No ano passado ele se mudou para os Estados Unidos, em Dallas. É casado com a Ângela, tem 4 filhos e tem servido em tempo integral como responsável pelas regiões fora dos Estados Unidos, dentro da Atos 29. Então, sou muito grato a Deus pela vida do Scott, estar aqui com a gente nessa noite compartilhando o Evangelho. Eu queria orar nesse momento, convido você a fechar os seus olhos para a gente orar pelo Scott. Let's pray. Deus, obrigado pela vida do pastor Scott, pela sua liderança, pelo seu ministério, pela sua família. Obrigado, Senhor Deus, que ele chegou em segurança aqui no Brasil, que ele fez uma viagem tranquila. E que te pedimos que o Senhor abençoe também a Ângela, seus 4 filhos que ficaram lá em Dallas, que o Senhor possa guardá-los, cuidar, Senhor Deus, da família do Scott durante esse tempo que ele estará aqui no Brasil, servindo, Senhor Deus, a tua igreja. Te pedimos que nesse momento ele seja um instrumento teu para trazer a tua palavra aos nossos corações. Que o teu Espírito possa usá-lo de forma muito poderosa para que a tua igreja seja edificada nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Good evening. Boa noite. I have no idea what Cristiano just said to you, Eu não tenho a menor ideia do que o Cristiano acabou de falar para vocês, but I hope it was nice. mas eu espero que tenha sido bom. Cristiano is a good friend, O Cristiano é um bom amigo and it's a privilege to be here. I appreciate the invitation, e é um privilégio estar aqui. Eu agradeço o convite. and I know he gave it on your behalf, so I hope you also appreciate the invitation by the end of the evening. E eu sei que ele fez esse convite em nome de vocês e no final da noite eu agradeço por vocês me receberem. Cristiano speaks well of this church when he's not with you. O Cristiano fala muito bem dessa igreja quando ele não está com vocês. You have a good pastor. He loves this church. He loves to minister here. E vocês têm um bom pastor. Ele ama essa igreja e ama o ministério que ele desenvolve aqui com vocês. And I want to thank you for the ways in which you release him to be involved in Acts 29, the ministry that we are part of together. E eu quero agradecer vocês pela forma como vocês liberam ele para fazer parte do ministério da Atos 29, trabalhando comigo. He's a respected leader amongst the global regional directors of Acts 29. It's a privilege to have him on the team. E ele é um líder respeitado por toda a equipe da Atos 29 Global, especialmente liderando uma regional que é o Brasil. And it's a joy to meet the rest of the ministry team, Eduardo, the others. It's great to meet some of your team, people serving here at this church, and all of you now. E tem sido uma alegria para mim poder encontrar a liderança dessa igreja e todos vocês aqui antes do início desse culto. The world, the evangelical world, is really looking to Brazil in many ways, in the evangelicals here in Brazil, where we're looking to you and what the Lord is doing here. E o mundo evangélico, em todo o mundo, tem olhado com carinho para o Brasil, o que Deus tem feito através da sua palavra aqui no Brasil. A gente tem olhado para o Brasil com respeito. You might not know that. Sometimes when you're in the middle of something, it's hard to know and to appreciate all of what's happening. But what the Lord is doing in Brazil, as far as I know and from what I can tell, is unique. E talvez vocês não percebam isso porque vocês estão no meio de todo esse movimento, mas o que Deus tem feito no Brasil, através de vocês, através da sua mensagem, é único. And so I say that to encourage you that the Lord is entrusting to you something special. E eu quero dizer isso para vocês para encorajá-los, porque o que Deus tem confiado a vocês é algo especial.
people that are aspiring to be in leadership in the church, people that are aspiring to serve, churches that are being planted, there are parts of the world where this is not the case. E as pessoas estão inspirando outras para serem líderes de igrejas, líderes de ministério, plantação de igrejas. E confia em mim, isso não está acontecendo em todos os lugares. Even in our context in the United States where I now live, I tell my children, when they're older, maybe their pastor will be from Brazil. E quando eu falo com os meus filhos, no contexto em que nós vivemos hoje nos Estados Unidos, onde eu estou hoje, eu falo para os meus filhos, talvez quando vocês forem mais velhos, quem venha pastorear vocês seja até alguém de fora, como o Brasil. Because I know and trust that the Lord is raising up leaders here for Brazil and for the world. Porque eu sei que Deus tem confiado aqui, e a gente tem vindo aqui para isso, né, para o Brasil e para o mundo. And when we gather together on an occasion like this, you have someone coming from the outside, where I'm reflecting on my friendship with Cristiano, I'm meeting you for the first time. One of the things that we start to think about is relationships. E quando a gente se reúne dessa forma, eu vindo de fora e tentando ministrar vocês, encontrando o Cristiano e outros líderes aqui, eu começo a pensar sobre relacionamento. So in the moments that we have this evening, what I'm going to do is I'm going to reflect together on a passage in Philippians chapter 1 where we see Paul's vision for relationships. E o que a gente vai fazer essa noite é refletirmos juntos sobre relacionamento e a visão que Paulo traz em Filipenses capítulo 1 sobre relacionamento. And I hope you'll be led to reflect on your own relationships individually and then also corporately between churches. E eu quero que vocês passem a refletir sobre o relacionamento entre vocês individualmente, mas também num campo mais abrangente, corporativo, entre outras igrejas. And again, I don't know everything about Brazil. This is my first time here. But if Brazil is like the U.S. today, it's a challenging time for relationships. E eu não sei muito sobre o Brasil, é minha primeira vez aqui, conforme foi dito, mas nos Estados Unidos os relacionamentos têm passado por um momento desafiador. Talvez aqui seja assim também. We have this word polarizing, where it seems like people are farther apart. Their perspectives on politics or on social issues or religious issues, they're pulling apart. E a gente tem essa palavra, né, polarização, cuja o posicionamento das pessoas tem sido cada vez mais distante um do outro, em que os pensamentos sobre a sociedade, sobre religião, sobre política têm afastado cada vez mais as pessoas. That's happening individually. It's also happening corporately, where political parties are pulling apart, religious groups are pulling apart, churches are becoming more tribal. E isso tem acontecido no meio individual, mas também corporativo, em que o mundo político tem separado as pessoas, né? As ideologias, os pensamentos, a religião e as doutrinas têm separado pessoas. Now, I know Brazil has a reputation for being a very relational culture. E saibam que o Brasil, eu pelo menos conheço como um país que tem a reputação de ser um país muito relacional. And so it might be a little bit presumptuous for an American to come and tell you about relationships. Então talvez seja um pouco presuntivo para um americano vir aqui falar para vocês sobre relacionamentos. But that's why we're going to try and take our thoughts from God's word. That's why we're going to take our thoughts from God's word. Então, para não ser tão presunçoso da minha parte, é por isso que a gente vai trazer essa questão da palavra de Deus. Because whether relationships are going good for you or they're challenging, God's word speaks to us and tells us the biblical vision for relationships. Porque no final de contas, independentemente da visão, é a Bíblia que vai trazer para a gente a visão de Deus sobre o relacionamento. So I want to ask my brother to read for us from Philippians chapter 1, verses 3 to 11. Então eu vou ler aqui para vocês, ele pediu para eu ler Filipenses capítulo 1, do versículo 3 a 11. Please. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? Filipenses 1, do 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo.
pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Podem se sentar. Amen. So these verses from Philippians chapter 1 are a beautiful expression of affection from Paul to his friends, the Philippians. Então, essas palavras aqui no começo de Filipenses são belas palavras de expressão do amor de Paulo para com seus amigos na igreja de Filipe, os filipenses. And what we're seeing here is that when I talk about relationships, I want to be clear what I'm talking about. I'm not really talking about dating relationships. E eu quero ser um pouquinho claro sobre o que eu estou falando aqui. Quando eu falo sobre relacionamento, eu não estou falando sobre um relacionamento de um amoroso, de um encontro, namorados. So don't get me wrong there. Então não me entendam de forma errada. What I'm talking about is I'm talking about the relationships that Christians have together. E o que eu quero dizer aqui, na verdade, é sobre o relacionamento que os cristãos têm entre si. This could be two university students that encourage each other on campus. Seja, por exemplo, com dois estudantes universitários que estão se encorajando uns aos outros na universidade. It could be a group of deacons volunteering to serve in the church. Pode se referir também a um grupo de diáconos que estão aqui para servir na igreja. Some church members that meet up during the week over coffee to encourage each other. Ou os líderes da igreja que se reúnem ao longo da semana, tomando um café junto para se encorajar. Or churches working with churches to plant more churches. Ou até mesmo igrejas trabalhando com outras igrejas para plantar mais igrejas. All of those require a certain kind of relationship. Todos esses exemplos requerem um tipo específico de relacionamento. So we're going to look at three things from this text: a vision, a framework, and a future for relationships. Então a gente vai olhar três aspectos dessa mensagem hoje: a visão, a estrutura e finalmente o futuro sobre o relacionamento. And that'll be our outline: a vision, a framework, a future. Então a gente vai seguir essa sequência: a visão, a estrutura e o futuro. And Paul's vision that he lays out here in these verses is a beautiful picture of companions working together in pursuit of an important cause. Então o que a gente está vendo aqui é a visão de Paulo nesses versículos iniciais, é a visão de companheiros trabalhando juntos com o mesmo propósito para algo maior, algo superior. They're working together, they're in a kind of partnership. Eles estão trabalhando juntos numa parceria específica. In verses 4 and 5, that's the word that Paul uses in English. I don't know the Portuguese, but in verse 5, because of your partnership. E no versículo 5, a palavra que ele tem usado aqui é: dou graças pelo menos como vocês têm participado, né, na sua parceria, ou participado. Em inglês é parceria. Partnership, and the Greek word here is a word called koinonia. E essa palavra parceria no grego vem da palavra koinonia. Koinonia it can mean fellowship, it can mean association between people. A koinonia pode significar comunhão ou associação entre pessoas. It could even be used in those times on like a joint ownership of a project, a business. Ou até mesmo pensando no mundo dos negócios, significa uma associação, né? Quando se faz uma sociedade em prol de um negócio. But what we see here in the way that Paul talks about partnership is that it goes beyond just owning a business together to an intimate kind of relationship. E o que a gente vê aqui quando Paulo se refere a essa parceria vai muito além apenas de uma sociedade, se refere a um relacionamento profundo. Look at some of the ways that he talks about them. It says in verse 3 that he remembers them. No versículo 3 ele fala o seguinte: eu me lembro de vocês. In verse 4 it says that he receives joy at the thought of them. No versículo 4 ele fala sobre a alegria que enche o coração dele ao pensar nos filipenses. Multiple times he says he prays for them. E muitas vezes ele fala que dá graças a Deus por eles. In verse 6 he affirms them, that he's sure of them. He knows a good work is happening in them. E no versículo 6 ele reafirma eles, ele assegura eles, ele sabe do trabalho que eles têm desenvolvido. In verse 7 he dearly loves them. It says he holds them in his heart. E no versículo 7 ele fala sobre o amor profundo que ele tem. Eu trago vocês no meu coração. Again, in verse 7, it says that they're partakers with him of grace. They share something that's so important.
E ele ainda no versículo 7 fala, vocês são participantes da graça comigo, ou seja, a gente compartilha de algo precioso. And in verse 8, he's able to have ambitions for them. He says he yearns for them with the affection of Jesus. He has a desire for their growth. E nos versículos seguintes, no versículo 8 e 9, ele fala sobre como o coração dele anseia para vê-los crescer, para vê-los novamente. Now, who doesn't want a relationship like that? Agora, quem não deseja um relacionamento como esse? To be remembered by others instead of forgotten. Ser lembrado pelos outros ao invés de esquecido, To be a source of joy to others instead of being mocked by them. por sermos uma fonte de alegria dos outros ao invés de sermos zombados por eles, To be prayed for instead of gossiped about. de recebermos oração dos outros ao invés de To recebermos be fofoca, affirmed instead of criticized. sermos afirmados ao invés de criticados, To join together instead of be separated. para nos ajuntarmos ao invés de nos separarmos, To be encouraged and strengthened all the more instead of drained and saddened. e sermos encorajados no Senhor ao invés de esquecidos e vivermos em tristeza. Are you beginning to see the vision for the kind of relationships Paul is saying that it could be true in the Christian community? Então a gente começa a compreender a visão que Paulo traz sobre o verdadeiro relacionamento dentro da igreja. These relationships, these partnerships in the Christian community are to look like that. E esses relacionamentos que são passíveis de serem desenvolvidos dentro da igreja devem se parecer com esses. Now, even as I say that, I'm sure in this room, some might find that hard to hear. E eu sei que, embora eu esteja dizendo isso aqui, eu sei que alguns nesse espaço aqui estão pensando que é difícil acreditar nisso. Maybe you feel like you have not had that kind of relationship with people in the church. Talvez você sinta que você não tem esse tipo de relacionamento com as pessoas aqui na igreja. Maybe you've been hurt by friends or they've abandoned you in some way. Talvez você tenha se sentido magoado por alguns amigos ou até mesmo abandonado de alguma forma. You could be tempted to wonder, are relationships even worth it? E a gente chega a ser tentado a pensar, será que os relacionamentos são dignos de serem tentados? And if that's you, allow me to say from what I can that I'm so sorry that that's true for you. E se esse é o seu caso, o que eu posso dizer para vocês hoje é sinto muito por ser esse o seu caso. I deeply believe that God created us for a relationship and that there's a beautiful possibility for partnership in the gospel. Porque eu verdadeiramente acredito que Deus nos criou para um relacionamento e há uma bela apresentação dessa forma de relacionamento no Evangelho. But relationships can be hard. Mas os relacionamentos podem ser difíceis. And that's why we also need to see Paul's framework for these relationships. E é por isso que a gente precisa entender qual é a estrutura que Paulo monta para esses relacionamentos. See, Paul doesn't just give us the vision for what it could be, he helps us to know how. Mas Paulo não apenas nos apresenta a visão de como tem que ser o relacionamento, ele nos fala como ele deve ser feito. And we've already said some of these words from verse 5, but he says their partnership in the gospel. A gente já leu o versículo 5 antes, mas ele fala aqui que a participação, a parceria deles é na proclamação do Evangelho. And in those very brief words, Paul has laid out for us the how of relationships. E nessas pequenas, poucas palavras, Paulo nos traz aqui a solução para como isso deve ocorrer. These relationships are relationships that are characterized by the gospel, the accomplishments of the person and work of Jesus Christ. Esses relacionamentos são caracterizados pelo Evangelho, por aquilo que Deus, por aquilo que Jesus completou no seu ministério aqui. In verse 6, he talked about that it's the security of their faith, and thus their partnership is based in the power of Christ who's carrying it to completion. E no versículo adiante, versículo 6, ele fala sobre a segurança da fé dela, que ela só é possível através daquilo que eles têm participado no Evangelho, tão somente no Evangelho. In verse 8, again, as I mentioned, he yearns for them with all the affection of Christ Jesus. So it's possible because of Christ. E mais uma vez, no versículo 8, ele diz que ele tem saudades deles no profundo afeto de Cristo Jesus, ou seja, novamente no Evangelho. And then in verses 9 to the end, he talks about the outcome of the relationship. Transformation is possible because of righteousness that comes through Jesus Christ. E mais uma vez, no versículo 9 em diante, ele fala sobre o desfecho dessa transformação que o Evangelho produz, que somente o relacionamento com Cristo produz nos relacionamentos humanos. The foundation, the framework for our relationships has to be the gospel of Jesus Christ. Então, a fundação, a estrutura pela qual nós nos relacionamos tem que ser baseada no Evangelho de Cristo. If it's not,
then most of us tend towards some unhelpful approaches to relationship. E se isso não acontecer, a maioria de nós vai tentar caminhar na direção de uma fragilidade no início e na manutenção do relacionamento. Let me just suggest two that I see in people often. Deixa eu só mencionar para vocês duas circunstâncias que geralmente eu vejo nas pessoas. Some people approach relationships from this deep inward need for relationships. Algumas pessoas se aproximam para se relacionarem com outros a partir de uma necessidade profunda e íntima de ter de se relacionar. They fear not being accepted. Eles temem não serem aceitos, They crave, they hunger for connection and authenticity and intimacy. e eles buscam e têm sede por uma conexão, uma autenticidade, algo que os conecte aos outros. They have really high expectations of emotional benefit of relationships. E eles têm expectativas muito elevadas dos benefícios emocionais do relacionamento. And if they don't get it, they feel lost, they feel dismissed, they don't have hope. E se eles não obtêm isso, eles se sentem perdidos, eles se sentem desprezados, não têm esperança. Others of us can have a more transactional approach to relationships. Outros de nós podem ter um relacionamento mais transacional. For them, they want accomplishment. Para esses, eles querem conquistas. They want to get something from the relationship physically or financially, or they want to climb the social ladder. Eles querem obter algo através desse relacionamento, seja fisicamente ou financeiramente. Eles querem subir na escada da sociedade. They want to use relationships to get what they want. Eles querem basicamente usar os relacionamentos para obter aquilo que eles querem. You see, the first one enters the room and says, "Do you see me?" Então veja, o primeiro entra nesse hall aqui, nessa sala e fala: vocês me enxergam? And the other one enters the room and says, "Who here can give me something?" Já o outro entra nessa sala e fala: quem aqui pode me dar algo em troca? Maybe you find yourself in one of those camps. Talvez você se encontre em um desses esquemas aqui. Both are reflective of a bad framework for relationships. E ambos são fruto de uma estrutura ruim no relacionamento. Human relationships cannot fill the emotional void and need that we have. Porque os relacionamentos humanos não podem preencher o vazio de necessidade que nós temos dentro de nós. And human relationships cannot accomplish for us everything that we would ever want. E os relacionamentos humanos também não podem trazer para nós tudo aquilo que a gente vai desejar. Only in the gospel Apenas no Evangelho do we find a kind of relationship where we are fully embraced and fully benefited. Apenas no Evangelho a gente vai encontrar o tipo de relacionamento que nós somos completamente abraçados e completamente beneficiados. In the gospel, we are told that Jesus, knowing us, he knows our sins, he knows our failures, he knows what's wrong with us, and yet he welcomes us into his love. No Evangelho nós aprendemos que Jesus nos conhece, conhece os nossos pecados, as nossas falhas, conhece quem nós somos e ainda assim Ele nos alcança. Fully known and fully loved. Ao mesmo tempo que nos conhece completamente, nos ama completamente. And in the gospel, we're told that not only are we embraced, but we are entrusted with treasure. E no Evangelho nós aprendemos que nós não apenas somos abraçados, mas também nós somos confiados esse tesouro do Evangelho. An inheritance kept in heaven for us. E não só isso, toda a nossa herança que é guardada para nós no céu. When we have a right relationship with God through the gospel, E quando a gente tem um relacionamento correto com Deus através do Evangelho, we are then able to have a right relationship with each other through the gospel. aí sim nós podemos passar a ter um relacionamento correto um para com os outros através do Evangelho. We no longer look to others to provide that love and that identity and that benefit that we can only receive from God. Porque nós não olhamos mais para os outros na expectativa de obtermos aquele benefício ou aquele abraço, porque nós já recebemos tudo isso de Cristo. And we are free to relate to them out of the grace that we have been given. E assim a gente passa a ser livre para nos relacionarmos através da graça que já recebemos. And so as we talk about relationships, I want to put before you the opportunity to reflect on your relationship with God. Então, quando nós falamos sobre relacionamentos, eu quero trazer para vocês a oportunidade de vocês refletirem sobre o relacionamento que vocês cultivam com Deus. Could it be that
the reason you're always disappointed by others, Será que é por isso o motivo pelo qual você sempre está desapontado com os outros? the reason it never feels like relationships are going well for you, Talvez seja esse o motivo pelo qual você sempre pense que os relacionamentos não estão indo muito bem para você. could it be that there's something wrong with your relationship with God? Será que não é algo de errado que está acontecendo com o seu relacionamento com Deus? I think it's a good place to begin the reflection. E eu acho que esse é um bom local para a gente começar a nossa reflexão. And what you'll find there E o que você vai encontrar lá is not a God saying, "Why do you have such bad relationships? This is your fault." You will not find that. e o que você não vai encontrar lá é Deus apontando para você que a culpa é sua pelo qual você tem um relacionamento ruim com Ele. You will find God who's welcoming you home in Christ Jesus and then returning you back into the world, ready to give grace to others. O que você vai encontrar em Deus é Ele te acolhendo através de Cristo Jesus e te devolvendo ao mundo para viver à luz da sua palavra. So where do these relationships go? What happens if we have this kind of relationship? Então, para onde caminham esses relacionamentos? O que acontece quando a gente tem essa forma de se relacionar? We've seen that vision for relationships of this warmth, this affection, this support for one another. Então, a gente já viu a visão do relacionamento, esse relacionamento afetivo, caloroso, que nos abraça, que Paulo demonstra para com os filipenses. And then the framework for it that is possible by the gospel. E a estrutura que a gente viu que torna isso possível tão somente através do Evangelho. But where does it go from there? Mas a partir daí, para onde isso caminha? Can you read verses 9 to 11 again? Vamos ler os versículos 9 ao 11. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. I love these verses because, I love these verses because what Paul does here is he points our eyes to eternity, to the day of Christ Jesus. E o que eu gosto muito desses versículos é que Paulo coloca os nossos olhos na eternidade. Ele aponta a nossa visão para o dia de Jesus Cristo. And to worship, he ends with to the praise and the glory of God. E essa adoração e o louvor e toda a glória, ele aponta para Deus. And that's exactly what our relationships give us the opportunity to do, to look together to eternity and to praise God. E é isso que os nossos relacionamentos nos trazem a oportunidade de fazermos, para olharmos para o futuro, para a eternidade e darmos louvor a Deus. What I see there is fruitful mission now. E o que eu vejo aqui nesse momento é a missão que frutifica no presente And hope for eternity. e a esperança para a eternidade. A life lived to God's glory. A life lived to God's glory. Uma vida que é vivida para a glória de Deus. Do you see how different that is than simple transactional relationships? E você vê que isso é muito diferente de um relacionamento simplesmente de transações, Just to pass time with people. que se baseia em apenas gastar tempo com as pessoas, algum tempo com as pessoas, Just to get a business deal. ou apenas para gastar um tempo para conseguir obter um negócio. No, these relationships are relationships that impact eternity. Não, esses são relacionamentos que verdadeiramente vão impactar a eternidade. So I want to leave that with you and give you the opportunity to reflect on what that could look like for you. Então eu quero trazer isso e entregar isso a vocês para que vocês tenham a oportunidade de refletir sobre como vocês têm agido em relação a isso. Maybe there's relationships in your life that are already going like this, and you can praise God for that you have relationships like this. Talvez vocês já tenham relacionamentos nas vidas de vocês que já funcionam dessa forma à luz das Escrituras e que você dê glórias a Deus por isso. Maybe there's some relationships in your life that you can say, you know what, I am not pursuing them in this kind of a gospel way. Por outro lado, talvez vocês tenham relacionamentos nas vidas de vocês em que você percebe que você não está glorificando e buscando a Deus através desse relacionamento. And this could be an opportunity for you to take a step this week to have a coffee with that friend, to have an important conversation, to pray for those people in your life and let them know that you did. Então, talvez seja um momento de você dar um passo adiante essa semana e tomar um café com essas pessoas, orar por elas, e não só com elas, mas por elas, o seu relacionamento com Deus, e falar para elas sobre o que Deus tem falado a você a respeito
desse relacionamento. And you see, part of the reason that I'm telling you this, that I thought this was the most important thing for me to tell you, E um dos motivos pelo qual eu achei que essa era a coisa mais importante para trazer para vocês essa noite is that I'm completely convinced that the stewardship that's been entrusted to you here in Brazil of the evangelical movement e é que eu estou completamente convencido que a mordomia pelo qual Deus tem trazido sobre vocês para a propagação do evangelho no Brasil will not transfer to the next generation, and it will not ultimately bear fruit unless it is characterized by these kind of relationships. não vai ser transferido, essa mordomia não vai ser transferida às próximas gerações e não gerará frutos, a não ser que vocês comecem a cultivar esse tipo de relacionamento que é dito aqui no Evangelho de Cristo. And another way of saying it is that if there are this kind of relationships, E uma outra forma de dizer isso é que, se existirem essas formas de relacionamento, then I know the gates of hell will not prevail against the church in Brazil. e aí eu saberei que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja no Brasil. Because you'll be able to say, just as we love God who we can't see, we are loving our brothers who we can see. Porque vocês serão capazes de dizer, assim como nós amamos a Deus, o qual nós não vemos, nós somos capazes também de amar os nossos irmãos que nós vemos. So as you have these gospel relationships in your homes, in your neighborhoods, in your workplaces, Então, conforme vocês desenvolvem esses relacionamentos evangélicos nas suas casas, nos seus trabalhos, enfim, na sua vida cotidiana, then what you'll also see happen is those kind of relationships happen between churches from here to other cities. vocês então vão começar a ver esses relacionamentos acontecerem também entre outras igrejas e outras cidades, igrejas de outras cidades. And we'll join together seeing every tribe and tongue knowing Jesus. E vocês se unirão vendo toda tribo e nação se unindo a Cristo. So I thank you for listening and reflecting on these verses with me. Então, eu agradeço vocês por ouvirem e refletirem nesses versos comigo. And I hope this is an encouragement to you to live lives of worshipful relationships. E eu espero que isso seja um encorajamento para vocês viverem vidas de relacionamentos que adoram a Deus, To the glory of Christ. para a glória de Cristo. Can I pray? Vamos orar? Our Father, we thank you for this time together in your word. Nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento juntos na tua palavra. May these brothers and sisters be blessed and encouraged. Que esses irmãos e irmãs sejam abençoados e encorajados. And by the way that they relate to one another, E pela forma como eles se relacionam um com os outros. will the whole world know that Christ saves. Que todo o mundo saiba que Cristo salva. Amen. Amém.